Muito boa noite, meus queridos, amados e diletos ouvintes e irmãos que faz parte do corpo e do sangue de Jesus. Eu gostaria de mais uma vez ser boca de Deus para a sua alma e introduzir sobre o seu conhecimento algo especial que vai trazer muita edificação no seu elevo espiritual. Eu gostaria de deixar o relato sobre a carta de Éfeso, sobre o livro de Efésio. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse neste canal, deixe aqui o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma de sorte que outras pessoas terão contato nesse conteúdo. Então vamos lá, sem muitas delongas. Eu gostaria de falar um pouco sobre o livro de Éfeso, sobre o livro de Efésio, como ele foi escrito, por quem ele foi escrito, qual data aproximadamente que este livro foi escrito. Embora, meus irmãos, o livro de Éfeso não seja o mais longo das cartas de Paulo, é geralmente considerada a mais profunda carta do apóstolo Paulo, porque o propósito de Paulo era escrever epístola, era ajudar os crentes a considerar a sua posição como parte do corpo, que é viver de maneira digna desta posição. E essa carta, meus irmãos, ela foi escrita a uma ocasião. Como Paulo estava preso na cidade de Roma por volta de 60 a 61 depois de Cristo, quando ele escreveu a carta de Efésio, ele escreveu também a carta de Filipenses, de Colossenses e de Filemão. Estas 4 cartas são chamadas epístola da prisão. Embora tivesse prisioneiro, Paulo tinha a liberdade de pregar o evangelho e também de receber visita e também de escrever cartas. Essa história está relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, a partir do verso 30. Um dos mais novos convertidos dessa epístola foi Onésimo. Onésimo era um escravo fujão de Filemão. Paulo sentiu que Onésimo deveria voltar para o seu senhor. E nesse sentido, ele enviou um dos seus cooperadores chamado Tíquico com uma carta apelando a favor desse escravo. Paulo também estava preocupado com uma heresia doutrinária que estava surgindo na igreja de Colosso. Daí, ele manda uma carta na autoria de Tíquico, e nessa carta, meus irmãos, estava combatendo estes ensinos, que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7. Daí então nós imaginemos que Paulo, ele queria aproveitar essa oportunidade para enviar uma carta aos Efésios, que era as igrejas,
com os irmãos da região, já que ele não ministrava a esses irmãos há mais de 5 anos. Ele mesmo declara na carta de Efésios capítulo 6, no versículo 21 e 22. E essa carta, meu irmão e minha irmã, você ouvinte que me ouve, ela era tematizada, ela tinha um tema. E o tema dessa carta é maravilhoso, ou seja, tudo que Paulo escreveu é muito maravilhoso. Mas essa carta, meus irmãos, ela é maravilhosa porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. É uma carta muito parecida com a de Colosso, que é a de Colossenses, que ele enviou aos Colossos, que ela repete acerca da metade dos versículos de Efésios, a carta de Colosso. Só que nessa oportunidade, nessa ênfase, está no corpo e sim o cabeça, porque o corpo ele se denominava os cristãos, que era vocacionado a andar em prol dos caminhos de Cristo, e a cabeça era o autor da fé, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cristo da igreja. E enquanto o livro de Efésios fala da vocação, da bênção que viria sobre o crente, o livro de Colossenses, ele enfatiza Cristo como o Criador e o sustentador desta igreja. Então a carta aos Efésios, ela tem 2 características dignas de serem ressaltadas. A primeira, ela retrata a igreja do ponto de vista mais amplo do que qualquer livro da Bíblia. Quase 50 vezes a palavra tudo é usada, demonstrando o escopo universal da igreja e do seu valor no plano de Deus. Segundo tópico dessa visão é que a carta ela é usada frases em Cristo 30 vezes. Com isso, Paulo está enfatizando a posição do crente como membro do corpo de Cristo. E nesse contexto ele está incluindo a extensão de futuras heranças a serem compartilhadas com Cristo. E nós podemos denotar que essa carta de Efésios, ela pode facilmente ser dividida em 2 partes. A primeira parte é chamada da igreja, que vai de Efésios capítulo 1 até o 3, até o capítulo 3. E também, na segunda parte, o contexto é a conduta da igreja, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6. Na primeira parte, meus irmãos, Paulo leva os leitores dessa carta a ver a igreja partindo da perspectiva de Deus. Porque no capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, no capítulo 1, no versículo 20 e no capítulo 2, versículo 10, na mente de Deus, a igreja sempre tem sido parte do seu plano, mesmo antes da fundação do mundo. Deus ele tem sido parte desse plano, e a igreja tem sido parte do plano de Deus.
ainda as proporções que a igreja seja formada de todas as tribos, línguas e nações, é de fato que a igreja ela nunca teve distinta e nem destinada a ser formada exclusivamente de judeus. Isso, no entanto, era um mistério, até que Deus revelou claramente ao nosso amado apóstolo Paulo. E a segunda parte da carta, Paulo chama a atenção dos seus leitores para a necessidade de cada um andar de acordo com a alta vocação, né? Este andar, ele começa com uma comunhão na assembleia, o local do crente onde cada um deve exercer o seu dom para estimular o crescimento de outros que virão após ele. E também de se entender que as nossas vidas, em particular, os nossos lares e aos nossos trabalhos. Então, ao terminar, Paulo ele avisa da maior ameaça ao caminho espiritual, que é o mundo sem Deus, que é contrário à vontade de Deus, que é contra também a igreja e que é também contra o caminhar do crente. Esse comentário ele vai ter continuidade. Eu gostaria de trazer ele em parte, eu não vou prolongar ele para não ficar cansativo, né? Porque ele tem a primeira parte que fala das bênçãos, a segunda parte que fala da edificação, a terceira parte que fala da revelação, a quarta parte que fala no andar em cooperação, a quinta parte ela fala sobre a santificação, e a sexta parte ela fala andar em submissão e andar sobre a proteção. Então eu estarei deixando mais alguns relatos na parte 2 desse pequeno ensino sobre a carta de Efésios. Meu muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.